Você sabe quem é o pai da computação? Não sabe? Sabe que essa pessoa, o pai da computação, foi o mesmo que decidiu a Segunda Guerra Mundial, evitando a morte de 14 milhões de pessoas e ainda encurtou a guerra em 2 anos? Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912, na Inglaterra. Ele era muito fechado e não se abria com ninguém. Ele estudou na tradicional escola de Sherborne. Ele não tinha nenhum amigo. Isso ocorreu até completar 16 anos, quando conheceu Christopher. E eles se tornaram muito amigos, muito próximos. Só que, aos 18 anos, Turing percebeu que seus sentimentos por Christopher eram diferentes. Ele percebeu que era homossexual. E ao chegar na escola, se deu conta de uma notícia trágica e terrível. Christopher havia morrido de pneumonia bovina. Isso acabou com Turing, ele ficou arrasado. Turing teve uma ideia revolucionária na época de conceber que esse problema poderia ser resolvido por meio de uma máquina. Assim, Turing escreveu um trabalho acadêmico sobre uma máquina capaz de resolver problemas e tomar decisões. Essa máquina até hoje é chamada máquina de Turing e é a estrutura básica do computador. Por isso, é muito justo dizer que Turing foi o pai da computação. Depois de formado em matemática em Cambridge, Turing foi para os Estados Unidos, para a Universidade de Princeton. No ano seguinte, em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Alemanha de Hitler na Polônia. Imediatamente, ele foi convocado pela Inglaterra para participar na equipe de criptografia que tinha a função de decifrar os códigos nazistas. A Alemanha possuía uma máquina, tipo uma máquina de escrever, de datilografar, onde havia uma conexão de fios que fazia de forma muito difícil de ser decodificada a substituição das letras. E a partir daí a mensagem era transmitida e mesmo os ingleses interceptando as mensagens não conseguiam decodificar. Por isso a formação dessa equipe. Turing se dedicou especialmente em construir uma máquina capaz de decifrar os códigos da Enigma. Assim, ele conseguiu projetar uma máquina capaz de decodificar a Enigma e conseguir traduzir todas as mensagens nazistas que estavam codificadas. Turing batizou a máquina como Christopher, nome do seu grande amor. Quando a máquina ficou pronta nos primeiros testes, foi um pouco difícil de colocar em funcionamento, mas ela funcionou. Turing e sua equipe conseguiram decodificar todas as mensagens alemãs. Pesquisadores estimam que o tempo total da Segunda Guerra Mundial foi encurtado em 2 anos por conta do trabalho de Turing, e cerca de 14 milhões de vidas foram salvas. Mas as autoridades britânicas descobriram que Turing estava tendo relações homossexuais com um rapaz. Então ele começou a ter problemas com a justiça. Turing foi preso e julgado. E lhe colocaram 2 opções. Ou ele sofreria 12 anos de prisão, ou ele sofreria castração química. Ele preferiu a opção da castração química, o que deixou seu corpo muito deformado, chegou até a desenvolver seios. Ele sofreu muito nessa época, até ser encontrado morto em 1954, na sua casa em Londres, aos 41 anos, ao lado de uma maçã comida pela metade, com uma mordida. Na maçã e no corpo de Turing encontraram cianureto. Então, a morte de Turing foi considerada suicídio. Ele se suicidou com cianureto, que estava na maçã.